que está muito claro, antes de passar para o Max, é que essa sanção não é uma sanção econômica, o tarifaço, né? Começa sexta-feira agora. Não é uma sanção econômica, não é uma sanção comercial. Só olhar ali o que foi publicado, as cartas do Donald Trump para o Lula, o que foi publicado em redes sociais, Departamento de Estado, Embaixada Americana, pela própria conta do presidente Donald Trump. A questão toda, a questão principal é a tirania do judiciário. Então, os Estados Unidos fazem um movimento para lutar contra essa tirania. Claro, todo mundo esperando que haja, né, um movimento, né, gerado por isso, interno, doméstico, no Brasil. O Alan falou aí da Globo News e é impressionante, o Jeffrey Schickini está apontando isso, como a Globo News não falou uma linha, não disse uma palavra sobre o interrogatório destruidor do Felipe Martins. Felipe Martins acabou com todas as acusações contra ele. Até a Heloísa Vilela, repórter do ICL, que mais esquerda não tem, disse, olha, pelo que eu vi ali do interrogatório do Felipe Martins, ele está inocentado. Não tem como imputar a ele nenhuma culpa por nada, né? O advogado dele destruiu todas as narrativas contra o Felipe Martins. E ontem a gente teve... Então você tem a Globo News, né, o Grupo Globo de um modo geral, protegendo a tirania do judiciário. A gente vai ver depois o editorial que o Estadão fez hoje também, protegendo a tirania do judiciário. E se a gente puder mostrar, tem um vídeo que a gente fez, a gente falou dele ontem aqui, o Tenente-Coronel Rafael Martins de Oliveira, a gente inclusive fez um pedido aqui, que me foi passado pelo advogado dele, Felipe Pinheiro, ele está com a sogra, o Tenente-Coronel está preso já faz 8 meses, preso, e ele queria muito visitar a sogra, que infelizmente está com câncer em fase terminal, e ele a trata como uma mãe, como uma segunda mãe, queria visitá-la, não conseguia autorização do Alexandre de Moraes. Ontem fizemos um apelo e, graças a Deus, não estou dizendo que foi por conta do nosso apelo, não, mas finalmente saiu a autorização para que ele visite a sogra, né? E ele também fez um interrogatório, ele que chegou fardado, e aí o juiz auxiliar inventou uma historinha que não tem lugar nenhum, lei nenhuma, que não poderia prestar depoimento, participar do interrogatório fardado, conseguiu lá uma camisa de malha, fez lá o interrogatório dele. E ele também, mais uma vez, destruiu, né, todas as acusações que são feitas contra ele. Inclusive, a gente tem o vídeo aí, a gente vai mostrar, ele cita logo de cara, nessa edição que a gente fez, o tal do arquivo Copa 2022, que seria o arquivo em que haveria aquele plano punhal verde-amarelo, que tinha um táxi que não apareceu e que não sei o que lá. Então a gente pode rodar o vídeo do Tenente-Coronel Rafael Martins de Oliveira para falar um pouquinho depois sobre isso, passar para o Max para ele falar um pouquinho sobre isso. A questão aqui é combater a tirania do judiciário. Tem esses senadores aqui fingindo que estão negociando, tem o Alckmin, tem o Lula dizendo que quer ligar para o Trump, mas o problema todo é a tirania do judiciário. A gente vai ver mais um exemplo aqui com essa edição que a gente fez de alguns trechos do interrogatório de ontem do Tenente-Coronel Rafael Martins de Oliveira, que é das Forças Especiais do Exército. Vamos ver. Então, vamos lá, o arquivo Copa 2022. Ele está em posse da Polícia Federal há quase 3 anos. E durante todo esse tempo de investigação, a Polícia Federal afirma que não conseguiu abrir o documento porque esse documento possui uma senha. Ora, excelência, a gente está falando de uma investigação que tem milhares de celulares apreendidos, milhares de computadores, né? Todos foram quebrados, justo no arquivo Copa 22. Um documento de Word não teve a senha quebrada. Volto a dizer, que a gente está falando da Polícia Federal do Brasil, utilizando todo o seu aparato tecnológico, conhecimento, meios, intercâmbios, convênios com países aliados, que são mestres em criptografia, e acusação. Me liga a um arquivo que não foi aberto, nunca foi aberto, a dizer que isso é um plano de golpe. E aí eu gostaria só de fazer um salto no tempo e no local, porque ele fala do hotel de trânsito, né? E aí já foi falado pelo Coronel Ferreira Lima, não tinha sido falado antes, mas eu morava na Vila Militar de Goiânia. O hotel de trânsito é colado no muro da minha casa. E lá a gente ficava brincando, chutando bola na quadra, piscina, atividades de pai e filho. E vale apontar agora, eu estou sendo proibido de fazer essas atividades de pai e filho. Eu estou 8 meses preso aqui. Nesse dia, estava lá com meu filho, o Hélio Ferreira Lima estava lá com o filho, e o Cid chegou. O interessante era, ele estava sendo transferido para Goiânia e estava procurando todas as instalações, vamos dizer assim, as facilities da cidade de Goiânia para a família. Uma academia, e falou sobre a escola da filha dele. Ele tem, se não me engano, 3 filhas. O meu filho, na época, tinha 8 anos, então ele perguntou, conhece alguma escola e tal, e eu falei onde estudava. A conversa foi em torno disso. Sobre a reunião do general Braga Neto, eu fui a Brasília
aquele final de semana para uma apresentação de balé das filhas de um grande amigo meu que morava em Brasília. E aí, excelência, eu quero só apontar um ponto importante. Para essa viagem a Brasília, eu fui com a minha esposa e com meu filho no meu carro. Alguém, ela vai imaginar que eu estaria em algum momento desse, pensando em dar um golpe de Estado, levando meu filho e minha esposa para uma apresentação de balé lá em Brasília. Eu acho pouco provável que isso aconteça. Excelência, é importante a gente frisar isso também, né? Que toda essa história de dinheiro, ela se baseia em um único pilar, a palavra do coronel delator. Ele que afirma ter recebido uma sacola lacrada de vinho que ele não viu que tinha dentro. Ele presumia que era um dinheiro. Na construção da narrativa dele, o general Braga Neto era o responsável por conseguir o dinheiro, passar o dinheiro para ele e ele passaria para mim. Só que o que acontece já foi até motivo de acariação. O general Braga Neto, ele nega veementemente que isso aconteceu. O coronel delator, ele afirma que tal fato, né, dessa passagem da bolsa, da sacola de vinho lacrada, né, ocorreu. Paz, minha excelência, se o senhor estava atento ao Palácio do Planalto, que não tem nenhuma imagem que me liga ao Palácio do Planalto, imagina o Palácio do Alvorada. Para chegar no Palácio do Alvorada, são quantos controles de acesso? São zigue-zagues, tem proteção de agentes do GSI, tem proteção de câmeras. É a residência do presidente da República Federativa do Brasil. Imagina o quão monitorado é esse local. E aí é interessante que, para me ligar ao Palácio do Alvorada, recebendo o dinheiro do coronel delator, não existe, nesse caso, nem um controle de acesso. Não existe nada, a não ser a palavra mentirosa do coronel delator, que já foi, ao meu ver, né, pela alegação final que a própria Procuradoria propôs, negou todos os benefícios da delação por causa da mentira. E é notório que nessa acusação, nesse processo, existem réus que estão sendo ligados à trama golpista por controle de acesso do próprio Palácio da Alvorada. Ou seja, o Palácio da Alvorada faz o controle de acesso. Mas, no meu caso especificamente, não tem nada. Então, isso para mim é um fator de grande relevância, excelência. O que prova que a incapacidade de produzir uma prova material, ela fala muito mais alto do que a palavra do coronel delator. A máxima, né, que atribui a Rui Barbosa, que o Supremo Tribunal Federal é o último a errar. Só que, excelência, no meu caso, especificamente, ele não é o último a errar. Ele é o primeiro a errar e o único a errar. Porque não existirá uma nova instância onde eu poderia me defender sobre todas essas acusações que estão acontecendo. Então, eu rogo, respeitosamente a Vossa Excelência, que todas as provas que me condenem por atos golpistas, trama, abolição do Estado Democrático de Direito, sejam, excelência, respeitosamente irrefutáveis. Bom, a gente viu aí trechos do depoimento do tenente-coronel Rafael Martins de Oliveira. É porque todo mundo fica muito voltado para o núcleo crucial. Esse aí é o núcleo 3, né, que tem militares do Exército e um agente da Polícia Federal, que pouquíssimo espaço tem. Eles têm pouquíssimo espaço. O tenente-coronel Rafael Martins de Oliveira está preso já faz 8 meses. E com base nessas narrativas que ele derrubou aí, nesses trechos que ele relatou durante o interrogatório. Então, Max, está lá o Lula dizendo que vai ligar para o Trump. Se o Trump atender pessoalmente, ele liga. Está lá o Celso Amorim, né, jogando o Brasil para o colo da China, da Rússia, comparando os Estados Unidos com a União Soviética, e a União Soviética vence. A gente tem visto todo mundo fazer um monte de bobagem, um monte de besteira, esses senadores fingindo que estão negociando alguma coisa aqui nos Estados Unidos, aí correm para o Barack Obama, para que ele seja um trunfo na negociação com o Trump. Barack Obama, que está sendo investigado pelo governo Trump. Aí vai para o George W. Bush, que não apoiou o Trump nas eleições, não apoiou, quase apoiou abertamente a Kamala Harris. E, no fim das contas, tudo, né, quando se olha o que os Estados Unidos têm dito, é em relação a isso, a essa tirania. É uma tirania do judiciário, o Brasil vive uma tirania, né, e esse movimento dos Estados Unidos é primordialmente para combater isso, né? Então, esse é um Kids preto, é um militar das Forças Especiais do Exército, que está sendo acusado por esse plano, punhal verde e amarelo, que mataria o Lula, o Alckmin, o Moraes, e esse plano estaria num arquivo Word, como ele relatou ali logo no início, que não foi aberto. Então, eles não tiveram acesso a um documento de Word, e ele é acusado com base num documento que não foi nem aberto. Portanto, ninguém sabe o conteúdo dele, Max. Olha, seria cômico se não fosse trágico, né? Porque a gente está falando aí de um homem inocente que está 8 meses preso, 8 meses sem poder estar com a esposa, sem poder estar com os filhos, sem poder
está na sua própria casa, um homem honesto, até onde a gente sabe, né? Não tem nada contra ele, nada, absolutamente nada. Ele desmontou, foram em 4 minutos de vídeo que vocês viram agora, do interrogatório dele lá no julgamento do STF, e em 4 minutos ele desmontou toda a acusação, não sobrou nada. Ou seja, o tal lá do Copa 2022 nunca foi aberto. O dinheiro nunca foi visto? O dinheiro nunca foi visto. Mas assim, um documento que nunca foi aberto. Como que a Polícia Federal pode falar algo sobre um documento, um arquivo de computador que nunca foi aberto? É risível? É ridículo? Ah, porque não conseguiu abrir por causa da senha. Ora, ainda que não tivessem realmente conseguido abrir, né, não importa, você não pode usar um documento que a única coisa que você tem é o nome Copa 2022 e você daí, né, você querer deduzir e ainda querer dizer que isso é uma prova para acusar alguém, para prender alguém por décadas, e você está dizendo que aquilo é uma prova de golpe de Estado. Então, assim, essas coisas, gente, que a gente mostra aqui, nós tivemos um grande debate antes de começar o programa hoje para saber se a gente mostrava esse vídeo inteiro ou não. E no final a gente decidiu mostrar, né? Porque são 4 minutos, não é um vídeo curto. Mas aí você tem os pontos principais para você explicar para qualquer pessoa que nós vivemos um estado de exceção no Brasil. O Brasil vive hoje um estado de exceção. O Brasil não tem mais justiça, principalmente quando se fala da Suprema Corte, principalmente quando se fala de Alexandre de Moraes. As acusações, elas são completamente ineptas, as denúncias são ineptas. Ou seja, esse tipo de denúncia não era nem para ter sido feita. E se foi, qualquer juiz, e é por isso que eles não colocaram em primeira instância, o que esse homem está fazendo sendo julgado pelo STF? Ele não tem foro privilegiado, nunca teve cargo público, né? Então, assim, é uma coisa completamente absurda, insana. É uma insanidade o que a gente está vivendo no Brasil. E aí você vai me dizer que as pessoas... tem gente que realmente acha que o Brasil não está numa ditadura. Então, me desculpa, você é um ignorante, assim, de marca maior, porque eu não consigo achar que uma pessoa que trabalha com comunicação, seja como for, tá, honestamente pensa que o Brasil não vive uma ditadura. Então, essa pessoa é muito burra, né? Na melhor das hipóteses, né? Na melhor das hipóteses. Porque o que eu vejo é que a maioria não quer se comprometer, né? O que só prova ainda mais que estamos numa ditadura. O fato de você não poder falar que há um problema no judiciário hoje, o fato das pessoas terem medo de criticar uma autoridade como o Alexandre de Moraes, é uma das maiores provas de que se vive uma ditadura do judiciário no Brasil hoje. Você não tem nada contra esse homem, nada. Você não tem uma herbe que ele falou. Ou seja, eles garantem que ele está no Palácio da Alvorada, que ele esteve no Palácio da Alvorada, ou ali pelo menos nas imediações, sem nenhuma evidência. A única evidência é que ele viajou para Brasília. Só isso. E tem um detalhe, né? Ele é militar. Aí eu te pergunto, se ele tivesse num grupo comunista e um governador comunista, um Flávio Dino da vida fosse governador de São Paulo, o que esse governador comunista estaria falando para proteger esse cara? Fala pra mim. Se ele fosse comunista e o governador de São Paulo fosse um comunista, o que o governador comunista estaria falando? Imagina se fosse o Boulos, né? Não dizem que pela causa vale tudo? Imagina se fosse o Boulos e o governador de São Paulo fosse o Haddad, né? Mas o Tarcísio tá dizendo que o problema não é não tem ditadura no Brasil. É o que eu tô falando, no fundo, todo mundo quer pegar sua parte. Pegar a sua parte e o que foi conquistado por Jair Messias Bolsonaro. Sem receber facada, sem receber ameaças. Todo mundo quer pegar. Reclama peronomútil, né? Reclama peronomútil. É aquela coisa assim... Isso é um problema sério no Brasil. Poxa, que pena que tá acontecendo.